Em Portugal pagamos uma brutalidade de impostos. Estatísticas da OCDE de 2021 mostraram que, em média, um trabalhador entrega 41,8% do seu salário ao Estado, 7,2% acima dos outros países. Um dos impostos que mais impacta a vida de todos é o IRS e para nós jovens, que tipicamente recebemos menos por estarmos no começo de carreira, ainda se torna mais sufocante. Um dos mecanismos implementados há alguns anos para tentar aliviar esta situação foi o IRS jovem. Vamos então ver em que é que consiste e se atinge efetivamente o objetivo pretendido de nos proporcionar um maior rendimento disponível. O IRS é o imposto sobre o rendimento de quem reside em Portugal ou que de cá ofere alguma contrapartida monetária. Já fiz todo um vídeo em grande detalhe sobre este tema que podem e devem ir ver a seguir, mas para dar algum contexto vou simplificar. É aplicado de forma progressiva, na medida em que aumenta ao longo de 9 escalões e para sabermos exatamente qual o valor final a pagar é tido em consideração o nosso ordenado bruto, o nosso enquadramento fiscal, se somos casados ou não e se temos filhos ou dependentes, entre outros. No fundo, é um adiantamento mensal que se manifesta sob a forma da retenção de uma parte do salário pela nossa entidade patronal, se formos trabalhadores dependentes, ou de uma parte de um pagamento pela nossa entidade contratante, se formos independentes. Querendo saber qual é precisamente a taxa de imposto a aplicar na nossa situação em específico, temos de consultar as tabelas de retenção de IRS atualizadas. Basta pesquisar no Google tabelas de retenção de IRS e clicar no segundo link que nos leva para o website do Doutor Finanças, o patrocinador deste vídeo. O nosso dever associado a esta contribuição é a da entrega da nossa declaração de IRS do ano à Autoridade Tributária, que é um organismo do Estado pertencente ao Ministério das Finanças, responsável pela gestão dos tributos definidos pelas políticas delineadas pelo Governo. Declaração esta que vai permitir perceber se os descontos que fizemos ao longo do ano, através da tal retenção na fonte, são suficientes ou não. Podem ser necessários ajustes a acontecer tanto para um lado como para o outro. Ou seja, podemos ter de pagar mais ao Estado porque a retenção na fonte não foi suficiente, ou o Estado pode ter de nos devolver algum excedente que pagámos. O processo de entrega desta declaração compreende alguns momentos e datas relevantes ao longo do ano. O calendário com os dias exatos para 2023 ainda não está disponível, mas os meses não costumam variar. Começa com a comunicação e atualização do agregado familiar, normalmente a acontecer até meio de fevereiro. Nos dias seguintes temos de finalizar a validação das nossas faturas no Portal das Finanças ou na app é fatura para que as nossas despesas possam ser consideradas para as chamadas deduções à coleta. Mais uma vez, se não estiverem a acompanhar, este pequeno segmento está todo bem explicado no outro vídeo que vou deixar aqui. Continuando, até ao final de março podemos verificar as deduções relacionadas com as despesas gerais e familiares efetivamente consideradas pelo fisco e reclamar alguma incongruência. É também nesta altura que podemos consignar o nosso IRS, que não é nada mais nada menos do que doar 0,5% do nosso imposto devido a uma entidade à nossa escolha que esteja elegível para esse efeito. Isto não tem qualquer custo para nós, a única coisa que acontece é que, em vez do imposto ir para os cofres do Estado na sua totalidade, uma pequena porção vai para uma instituição que escolhemos ajudar, que pode ser uma IPSS, uma instituição religiosa ou uma pessoa coletiva de utilidade pública, como associações culturais ou ambientais sem fins lucrativos. Do início de abril até fim de junho, normalmente é a fase final em que submetemos a declaração preenchida no Portal das Finanças. Se esta entrega parecer uma dor de cabeça pela quantidade de quadros, anexos e códigos, aconselho que se façam ajudar pelo website do Doutor Finanças, que tem um artigo extremamente completo que nos leva do início ao fim do preenchimento da declaração do IRS, passo a passo. Basta pesquisar em Guia Primeiro IRS no Google e é logo o primeiro link que aparece. Depois da entrega, se tivermos pago a mais, recebemos um reembolso até ao fim de julho e se tivermos pagamentos a acertar, temos até ao final de agosto. Feito este enquadramento, vamos lá ver como é que podemos beneficiar do IRS jovem. Isto é um regime de tributação especial para jovens trabalhadores em início de carreira, criado em 2020, a quando do planeamento do Orçamento do Estado. A intenção é a de premiar os jovens que apostam nas qualificações do ensino superior e ajudar no começo da sua vida adulta. No fundo, tentar que paguemos menos impostos para termos mais rendimento disponível. É um benefício fiscal com a duração de 5 anos, com uma isenção de 30% no primeiro e segundo ano até aos 3.324 euros, 20% no terceiro e quarto ano até aos 2.216 euros e 10% no último ano até aos 1.108 euros. Não é cumulativo nem com o regime dos residentes não habituais, para estrangeiros que vêm residir para cá ou para cidadãos portugueses que tenham estado emigrados mais de 5 anos,
nem com o regime relativo ao programa Regressar. É importante frisar que só se aplica a rendimentos da categoria A, do trabalho dependente, e da B, de rendimentos empresariais e profissionais. Até ao dia de hoje, que para o ano à partida há de ser diferente, e já vamos falar sobre isso, para tirarmos partido deste mecanismo que o Governo disponibiliza, é necessário cumprir 4 requisitos base de acesso. Em primeiro lugar, a idade, que tem de ser entre os 18 e os 26 anos no primeiro ano em que utilizamos o incentivo fiscal. Em segundo, um comprovativo da conclusão de um ciclo de estudos de nível 4 ou superior, que inclui os cursos profissionais e o ensino secundário acrescido de estágio profissional de no mínimo 6 meses, a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Este último, pelo longo período de estudos a que está normalmente associado, permite-nos estender a idade limite de acesso até aos 28 anos. Em terceiro lugar, se formos trabalhadores por conta de outrem, só podemos ter rendimentos brutos anuais que não excedam os 25.075 euros. E por outro lado, se ao oferirmos o salário mínimo não temos acesso ao IRS jovem, porque nem sequer pagamos o imposto. Por último, não podemos ser considerados dependentes, ou seja, mesmo se ainda vivermos com os nossos pais, não podemos fazer parte do seu agregado familiar no IRS. Estas condições são cumulativas, o que significa que basta não cumprirmos uma delas para não sermos elegíveis. No que toca à duração que mencionei há pouco, é importante referir que, apesar desta isenção fiscal só poder ser usada em 5 momentos de declarações de rendimentos, não o precisamos de fazer em 5 anos consecutivos. Quer isto dizer que se começarmos a receber por um ano e depois pararmos de trabalhar para fazer um gap year ou para ir estudar de novo, podemos retomar a utilização do desconto posteriormente, desde que continuemos a cumprir todas as condições de acesso. Caso tenhamos trabalhado enquanto adolescentes ou enquanto estudantes de licenciatura, não há problema nenhum, nem somos prejudicados ao nível do benefício fiscal, porque o IRS jovem só pode ser utilizado a partir do momento em que terminamos os tais estudos de nível 4 e, portanto, tudo o que oferimos antes de os acabarmos não conta para os 5 anos. Este é um programa, no entanto, que nada muda as coisas no que diz respeito à segurança social, que é outro dever que temos enquanto contribuintes. Se formos trabalhadores independentes, para além do IRS, devemos entregar uma declaração de rendimentos à segurança social devida em abril, julho, outubro e janeiro de cada ano. Esta comunicação diz respeito a remunerações de prestações de serviços e da produção e venda de bens do trimestre anterior e tem como objetivo apurar a contribuição que vamos pagar ao longo dos 3 meses seguintes. É um valor que, na teoria, nos garante proteção na velhice através da reforma e nas mais variadas situações através de pensões, na doença, no desemprego, na parentalidade. Se quiserem saber quanto vão ter de pagar de antemão, podem, claro, utilizar o simulador da Segurança Social dos Trabalhadores Independentes, disponível também no website do Dr. Finanças. Para o efeito, inserimos o nosso regime fiscal, simplificado ou de contabilidade organizada, se temos isenções, se sim, quais são, e o nosso rendimento trimestral. Sendo nós trabalhadores por conta de outrem, não há nada que saber e é feito automaticamente. O IRS jovem tem sido alterado e ajustado ao longo dos últimos anos, num processo de alterações várias e constantes, já tendo passado de 3 para 5 anos, e já contemplando os trabalhadores independentes, por exemplo. O Orçamento do Estado para 2023 não é exceção e inclui algumas novidades. No que toca ao IRS no geral, algumas das principais modificações são as retenções na fonte mais baixas para quem tem crédito à habitação, uma atualização de 5,1% nos limites dos escalões para acompanhar a progressão prevista dos salários no setor privado, uma descida na taxa do segundo escalão de 23% para 21%, a subida do montante até ao qual não pagamos IRS, que acontece por causa do aumento do salário mínimo para 760 euros e, ainda mais relevante para nós, o reforço do IRS jovem. Uma das alterações mais positivas neste sentido é o aumento da parcela do rendimento isento de imposto. Agora o benefício distribui-se de forma diferente, começando com 50% de isenção no primeiro ano até aos 5.540 euros, 40% no segundo até aos 4.432 euros, 30% no terceiro e no quarto até aos 3.324 euros e 20% no quinto e último ano até aos 2.216 euros. Quanto à idade, o modelo anterior mantém-se, com a exceção de que agora o limite para os doutorados passa para os 30 anos em vez dos 28 do ano passado. Este IRS Jovem 2.0 pode vir a melhorar bastante a nossa situação financeira e permitir-nos uns euros extra por mês para pouparmos ou investirmos. Tudo muito bonito na teoria, mas na prática, o que é que significa num caso real? Para analisarmos a poupança na utilização desta modalidade face ao normal, vamos utilizar 3 cenários. O sem regime especial, o com IRS Jovem 2022
e o com IRS Jovem 2023. Consideremos então o exemplo hipotético de um jovem português de 20 anos, não casado, sem dependentes, com uma licenciatura concluída que oferece um salário bruto de 14.000 euros anuais ou 1.000 euros por mês, sem qualquer previsão de aumento nos próximos 5 anos. Podemos descobrir o montante que esta pessoa traria para casa todos os meses no cenário 1, através do simulador do salário líquido que está presente no website do Doutor Finanças. Só precisamos de preencher os dados. O agregado familiar já está, nos rendimentos vamos alterar o vencimento base para 1.000 euros, tudo o resto está bem. Andamos aqui para baixo e no subsídio de refeição vamos inserir 4,77 €, que é o máximo que um trabalhador pode receber sem ser tributado em sede de IRS e sem contribuições extra para a Segurança Social. No resultado da simulação, conseguimos constatar que o salário líquido deste jovem é de 880,94 €, sendo que a retenção na fonte de IRS corresponde a 113 € por mês. Se quiserem mudar os dados para aplicarem a situação ao vosso caso real, basta clicarem no primeiro link que deixei na descrição ou procurarem na internet por simulador salário líquido e, mais uma vez, é o primeiro resultado que aparece. Voltando ao nosso exemplo, no cenário 2, o do IRS Jovem 2022, a parcela de rendimento isenta de imposto é de 30% nos 2 primeiros anos, 20% nos 2 seguintes e 10% no último. Multiplicando o montante do salário bruto não isento pela taxa de retenção na fonte aplicável para este escalão de 11,3% e comparando com o valor pago no cenário 1, isto resulta numa redução mensal da retenção de aproximadamente 33,90 € nos primeiros 2 anos, 22,60 € nos 2 seguintes e 11,3 € no último. É tudo dinheiro que cai a mais na nossa conta em vez de ir para o Estado. No final dos 5 anos, o resultado é uma poupança de cerca de 1.593,30 €. No último cenário do IRS Jovem 2023, comparando com o regime normal, temos então cerca de 56,50 € a mais por mês no primeiro ano, 45,20 € no segundo ano, 33,90 € no terceiro e quarto e 22,60 € no quinto. No total, representa um acréscimo de 2.689 € face ao regime normal e de 1.096,10 € face ao regime do IRS Jovem de 2022. É de notar que nestes cálculos nem sequer consideramos as deduções à coleta, que só em despesas gerais e familiares podem chegar aos 250 € por ano, ou potenciais investimentos em PPRs, por exemplo, como o que o Doutor Finanças acabou de lançar, que podem resultar em até mais 400 € de benefício fiscal. Apesar de não serem valores exorbitantes, na realidade em que vivemos, qualquer excedente pode ajudar e, no caso que analisamos, ao final de contas representa quase 2 ou 3 salários a mais. Reforço que, se ainda não estão 100% por dentro do IRS e de todas as suas mecânicas, podem e devem ir ver este vídeo que fiz anteriormente. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Subscrevam para mais conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais, sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.